Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo e hoje eu vou explicar para você como trabalhar como analista de sistemas e, é claro, o que a gente faz, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando a nossa saga de como trabalhar, hoje nós vamos falar sobre o analista de sistemas, que hoje é a minha função, aquilo que eu exerço como trabalho, beleza? No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, ó, já marcado, a gente falou para vocês de como trabalhar como helpdesk, né? Que é um dos vídeos que a gente explica, que é um pessoal que vai mais para a parte do suporte ao cliente. Não que o analista de sistemas não faça isso, mas é de uma forma diferente, beleza? Eu vou separar esse vídeo aqui basicamente posso dizer, em 3 partes, beleza? A primeira é o que um analista de sistemas faz. Segundo, quais são os percursos que você pode traçar para virar um analista de sistemas e também quais são os conhecimentos básicos que o analista de sistemas tem que ter para poder exercer a função. E depois eu vou explicar um pouquinho da minha experiência e como eu cheguei a ser analista de sistemas aqui na Itália, beleza? Vamos lá. Analista de sistemas. O que ele faz? Basicamente, galera, o analista de sistemas, ele vai colocar mão em tudo que faz funcionar a empresa. Ele vai mais para o nível server, data center. Ele não vai muito trabalhar com o usuário final. Normalmente ele vai trabalhar só na parte server, ele não tem muito mais contato com o usuário. Obviamente, tudo que ele faz vai impactar o usuário, beleza? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. O que uma empresa precisa para funcionar? Normalmente a empresa vai ter um data center, pode ser local ou alugado em um local onde vão ter as máquinas delas, né? Os servidores. Vai ter a parte de administração de domínio, administração de backup, de antivírus, anti-spam, a parte de cloud computer. Então, tudo que a empresa precisa para ela funcionar, o analista de sistemas ele tem que meter a mão para poder funcionar, entende? Então teve um problema com backup, vai para o analista de sistemas. Tá com problema para enviar um e-mail. Então tem que verificar a parte de anti-spam, o analista de sistemas. Então tudo que é necessário para a empresa funcionar, o analista vai estar mexendo. Também tem os aplicativos internos da empresa. Às vezes a empresa comprou de um fornecedor terceiro um aplicativo de gerenciamento. Vamos supor, eu tenho uma empresa de carros, eu comprei não, né? Você sempre aluga a licença por algum período para você ter suporte. Para eu poder administrar a venda de carros, contabilidade, então tudo isso a gente vai acabar mexendo. Então, basicamente, como eu disse para vocês, tudo que precisa para a empresa funcionar é o que o analista de sistemas vai meter a mão e vai trabalhar. E qual é o percurso para você se tornar um analista de sistemas? Olha, galera, para você se tornar analista de sistemas demora um pouco. Ele não é, às vezes, como um service desk, um helpdesk, que às vezes, vamos supor, em 3 meses você estudando, você já pode se inserir no mercado de trabalho e trabalhar. O analista de sistemas, ele tem que conhecer muito bem o ambiente onde ele trabalha, ele tem que conhecer muito bem como funciona a parte de data center, como funciona a questão do Windows Server, Linux, as principais ferramentas de backup, como é a lógica de backup, parte de anti-spam, antivírus, a parte de cloud computer, virtualização. Então, ele tem que ter uma bagagem de conhecimento muito maior. Como normalmente isso acontece? Normalmente as pessoas começam como helpdesk, service desk, vão adquirindo experiência, né, nesse âmbito, e depois as pessoas podem fazer ou cursos, ou certificações, ou até mesmo um curso superior. Então esse é o caminho que eu vejo muito. Você começa com a coisa de base, né? Que é a parte de suporte, técnico informático ou helpdesk. Você começa a crescer dentro da área, conhecer o mundo da IT. Então beleza, um data center é assim, a parte de administração de domínio é assim. Depois que você pegou bastante experiência, você pode fazer cursos, né? Como eu falei para você, tem gente que faz curso na parte de Active Directory, tem gente que faz parte de Cloud Computer, tem gente que faz na parte de backup, para você começar a entender como funcionam as coisas. Tem a parte de certificações também, que você pode estudar sozinho, né? Ser autodidata, e depois pagar a certificação para você se certificar que você realmente sabe aquilo, né?
E também tem o ensino superior, que você pode fazer uma faculdade, uma universidade. Na área de TI tem muita coisa aí, tem muito, eu não vou falar aqui quais são, né, os cursos, mas tem muita coisa que você pode aí se estruturar para virar um analista de sistemas. Depois que você vira um analista, tem 2 âmbitos que você pode correr, né? Você pode ir para a parte horizontal ou vertical. A parte horizontal é que é a minha hoje, eu não sou um especialista em uma coisa, mas eu aprendo muita coisa e eu vou crescendo esses conhecimentos de acordo que eu vou aprendendo uma coisa ou outra. Então, aprendi uma coisa aqui, aí eu vou crescendo gradativamente. Ou você pode ir direto para a parte de analista, na parte mais especial, né? Você pode ir na parte de security, na parte de network, na parte, vamos supor, de, sei lá, de pen test, para acessar, né? As pessoas testam para ver se a sua infraestrutura está segura, então você pode se especializar em alguma coisa. Então você vai vertical ou na horizontal. E eu já vou falar para você um pouco sobre como funciona o meu trabalho, beleza? Como eu cheguei até aqui com o meu trabalho. Mas antes que a gente continue, que vá para a próxima etapa, que para mim, na minha opinião, são os conhecimentos básicos que um analista de sistemas tem que ter para poder ingressar na área, eu já vou pedir para você já deixar o seu like caso você esteja gostando do vídeo, beleza, galera? Ajuda bastante o like, a inscrição no canal, né? Caso você não seja inscrito ainda. Continuando o nosso assunto, quais são os conhecimentos básicos que eu acho que é necessário que um analista de sistemas ele pode ter, beleza? Eu vou falar cada tópico e vou fazer algumas ressalvas dentro de cada um, beleza? O primeiro que eu anotei é network. Você tem que ter um conhecimento um pouco avançado em network se você quer trabalhar como analista. Então, você tem que conhecer os protocolos TCP/IP, tem que saber fazer um troubleshooting, tem que saber fazer a diferença de uma subnet, tem que saber fazer a diferença do que é uma barra 16, uma barra 24, quais são as classes de IP, entende? Saber o que é um IP, o que é um DNS, para que serve um DNS. Então, você tem isso tudo que eu tô falando para você é básico, não é nada avançado na área de network, porque network, tanto que onde eu trabalho, tem um grupo específico para network que eles administram, porque é uma coisa muito grande network e é muito importante. Se você não configurar bem o network dentro da empresa onde você trabalha, vai dar ruim, beleza? Então, ter a parte de network de base, beleza? Depois eu anotei aqui Windows Client. Você tem que ter noção da parte de Windows 10 e Windows 11, que são os principais clients de hoje em dia, né, no ano de 2022. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Eu não vou adicionar mais uma coisa que depois eu vou dar minha ressalva. Depois entra a parte de hardware. Você tem que ter conhecimento básico de hardware. Até porque tem a parte de analista de sistemas que vão na parte de delivery, que é o cara que vai fazer instalação de um data center, vai fazer instalação de um NAS, que é um tipo de storage, vai fazer instalação física de um servidor. Então você tem que ter conhecimento como funciona, o que é uma CPU, o que é uma memória RAM, como trocar, como fazer troubleshooting. Essa parte de memória RAM, o que é CPU, tem vídeo aqui no canal explicando como funciona o computador e onde eu explico basicamente como funciona uma CPU, memória RAM, e você entende como funciona o computador. É só você dar uma pesquisada aí nos vídeos que você vai achar, beleza? E eu vou abrir uma ressalva aqui. A gente falou network, depois a gente falou Windows Client e depois a gente falou hardware. Então, basicamente, esses 3 tópicos que a gente falou é quando você começa a trabalhar nos seus primeiros empregos como técnico informático. Então você vai aprender como funciona uma network, você vai ter uma parte de aprofundamentos na parte de Windows Client, que é o Windows 10, 11, depois a gente falou de hardware, você vai fazer manutenção, sei lá, vai trocar uma placa de vídeo, vai adicionar mais memória RAM, por exemplo, não tá dando tela, o computador, o que eu posso fazer para resolver, entende? Então essa é a base. Então por isso que eu disse para vocês que para virar um analista não é em pouco tempo, demora um pouco, beleza? E depois a gente vai entrar agora para as coisas um pouco mais complexas. Eu anotei aqui Windows Server. Então você tem que ter noção de como fazer a instalação de um Windows Server. Hoje, em 2022, a gente usa ainda o Windows Server 2012, 16, 2019 e tem 2022. Cada um com a sua versão, cada um faz sua coisa, tá ok? Então, como fazer a configuração de um DNS, de um Active Directory. E eu tô falando da parte de Active Directory, não é criar uma conta, um grupo ou resetar senha, é fazer toda a administração de um domínio, galera. É você configurar a sincronização dos seus domínios, é você fazer a configuração do seu DNS corretamente, é saber deixar bem gestido o seu domínio, claro. Eu tenho várias sedes da empresa, eu tenho que adicionar um domain control para cada sede, eu vou fazer a sync, o que é FSMO, que é
é uma função dentro, né, dentro do Active Directory. Então é bastante coisa, você saber usar isso. Vou dar um outro exemplo, adicionar a filters and roles no Windows Server, um web server, por exemplo, que é o IIS, né, você pode instalar. Então já começa a ficar mais complexo, você tem que ter noção dessas coisas para, vamos supor, implementar um novo server, o que fazer se ele parar de funcionar. Então ter noção de quando fazer backup e não fazer backup. Por exemplo, se você tem um Active Directory, um Domain Control, você não faz backup do Domain Control. Tem empresas que fazem, mas é errado, beleza? Aí depois tem a parte de file server, né, que são os servidores de arquivos. Então começou a ficar um pouco mais complexo. Aí depois eu anotei a parte de Linux. Você tem que ter o básico do Linux, então você tem que conhecer as principais distribuições para cliente e servidor. Vamos supor, Ubuntu é para cliente, Debian tem para cliente, o Mint tem para cliente. Aí depois você vai para a parte de servidor, tem o CentOS, né? Tem o SUSE, tem o Red Hat. Então tem o CentOS, mas tá sendo removido, né? O que vai usar agora normalmente é o SUSE ou o Red Hat. Então você tem que ter conhecimento, o que é como fazer instalação, como fazer administração de diretórios dentro do Linux. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês parece muito complexo, mas é coisas que você vai aprendendo ao decorrer dos anos. Ou você faz uma faculdade, mas mesmo assim com faculdade você não aprende tudo isso. Tudo isso melhor forma de aprender é trabalhando, beleza? Depois eu falei a parte de backup. Você tem que saber como funciona o backup. Então você tem que saber o que é um incremental, tem que saber o que é um full, tem que saber o que é um backup diferencial, um incremental, quando usar quando usar um outro, a diferença entre backup e archive, quais tipos de backup eu utilizo, entende? Então primeiro você descobre a lógica de backup e depois vem as ferramentas. Eu posso dizer que as principais ferramentas utilizadas pelas empresas top de linha são o Backup Vim, que é da Vim, né, que é o Vim Backup and Replication, que é o backup e a replicação. Ele dizendo, tem o Commvault, tem o Backup Exec. Então essas são as ferramentas de backup. Eu uso bastante, sou um usuário avançado, né? Eu já fiz instalação de novas infraestruturas, upgrades da ferramenta que é o Backup Vim, uma ferramenta muito boa. Você pode fazer backups tanto das suas máquinas virtuais, tanto das máquinas físicas, ou fazer backup somente de um disco. Então é uma ferramenta fantástica. Se você está querendo aprender alguma coisa para se destacar, Backup Vim é uma ótima ferramenta. É V-E-A-A-M, beleza? Vim. Depois eu anotei aqui uma coisa que é muito importante, que é a parte do Hypervisor. Eu demorei anos para entender o que é Hypervisor. Hypervisor nada mais é que um tipo de virtualização, né? Tem a virtualização no Guest OS, que é o tipo 2, onde você tem um sistema operacional, por exemplo, aqui o meu computador, e eu instalo um programa para fazer virtualização, como o VMware Workstation, o Hyper-V, que é uma instalação dentro do computador. Muitos acham que o Hyper-V é tipo 1, mas não, ele é tipo 2, beleza? Se você quiser saber mais sobre virtualização, escreve na pesquisa dos nossos vídeos, a gente fala tudo sobre virtualização. Eu explico o que é, as principais ferramentas, a diferença do tipo 1, tipo 2, dou exemplos de instalação, como configurar, beleza? Então a parte de virtualização é muito importante. E é claro, né, as principais ferramentas que eu posso dizer que você tem que conhecer hoje é VMware. VMware é a empresa e depois tem o virtualizador deles, que é a ESX. Então a parte de vCenter, é muito importante se conhecer a parte de virtualização. VMware, Hyper-V, que é da Microsoft, é uma rule que você adiciona dentro do Windows Server, você pode fazer virtualização. Tem a Citrix também, que é bastante usada. E é claro, tem outros, mas conhecer virtualização e saber como ela funciona é muito importante também. Depois, eu ia falar sobre monitoring, mas antes de eu passar para essa virtualização, você também tem que saber Cloud Computer, que é diferente de um Hypervisor. Eu vou te dar um exemplo. Cloud Computer tem a Azure, que é da Microsoft, tem a da Google, tem o AWS, que é da Amazon. Então você tem que ter conhecimento também em Cloud Computer. Depois eu coloquei aqui Monitoring, que é a parte de monitoramento, galera. Por que monitoramento? Mas por que eu vou monitorar? Cara, é muito importante, porque se você para analisar, vamos supor, tem cliente nosso que tem 3.000 estações de servidores. Então é muita coisa. O cliente, ele tem empresa no mundo inteiro, então ele tem que fazer um monitoramento. Eu vou te dar um monitoramento básico. Vamos supor que você tem um Windows Server, que ele faz, vamos supor, file server. No caso, você tem que
fazer um monitoring, que é um tipo de monitoramento, tem o CentOS, né? Eu coloquei aqui, tem o PRTG, que são ferramentas que fazem monitoramento, vamos supor, da CPU, que é o uso da CPU, espaço em disco, memória RAM, aplicação direta, vamos supor, os serviços estão funcionando, a pasta que é compartilhada no meu servidor, ela tá sendo acessível, então a parte de monitoramento é muito importante. Então você conhecer as ferramentas também que usa, que nem tem o Centreon, que é uma ferramenta open source que você pode utilizar, tem o PRTG, que é uma ferramenta que você pode fazer até 10 monitoramentos, né? 10 dispositivos você não paga nada. Se você quiser fazer monitoramento de mais dispositivos, você tem que pagar por uma licença. Então são coisas que você pode instalar na sua casa e testar. Depois eu coloquei a parte do Microsoft 365, né? Que é a parte de quando você coloca as licenças, você tira do ambiente mais comprei a licença e está instalado, e você vai uma coisa muito além, que é o 365, beleza? Eu não vou explicar muito aqui porque é uma coisa muito complexa, mas você ter conhecimento básico na parte 365 é muito importante. Depois eu coloquei, eu já falei sobre o Cloud Computer, eu falei para vocês, Exchange, que é a parte de e-mail, né, que é da Microsoft. Então tem o Exchange, tem o On-Premise, que é o servidor que você instala na sua casa, e também tem as partes já que não é mais, a gente fala hoje em dia que é híbrida. Você tem um pedaço da sua infraestrutura que é on-premise, que você tem um servidor dentro da sua empresa, e tem muita coisa que você já coloca no 365, como você compra um Tennet, né, para sua empresa, para o seu e-mail, você consegue já criar uma conta de e-mail, vamos supor, eu tenho um Tennet para o Descomplicando, então eu não preciso mais ter um servidor físico na minha empresa, eu compro uma licença da Microsoft e adiciono todas as minhas contas de e-mail chamada Descomplicando dentro do 365, então ele é muito bom por causa disso. Depois eu coloquei anti-spam também, você tem que ter conhecimento de anti-spam. A própria ferramenta da Exchange, ele tem um próprio anti-spam. O 365 também tem um próprio anti-spam, mas tem muita empresa que utiliza anti-spam. Vamos supor, tem um anti-spam da Symantec, que é o Gateway. Tem uma outra coisa, vamos supor, a Kaspersky também tem um anti-spam. Então você saber como é que funciona isso é muito importante, porque vamos supor, se alguém te diz assim, meu e-mail não chegou, mas beleza, como é que funciona toda a estrutura de um e-mail, como ele é enviado, qual que é a primeira camada de proteção, onde ele está parado, onde ele foi bloqueado para você fazer o desbloqueio, ou você adicionar filtros de segurança. Então você tem que ter noção de Exchange e de antivírus também, né? Você, claro, tem o Endpoint, né? Microsoft Endpoint são os antivírus da Microsoft, né? Para o Windows 10, 11, né? Você tem o Windows Defender na parte de client, Windows Server, você pode administrar isso. Você não tem um outro antivírus na sua empresa, mas também ter conhecimentos, vamos supor, que eu falei para você lá, na Symantec, Kaspersky, é muito importante. Você saber como funciona a ferramenta é mais ainda. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um problema na empresa onde eu trabalho. Os backups de cópia não estavam funcionando. E no final das contas, o que estava dando problema era um antivírus. Então a gente teve que adicionar uma policy lá para adicionar como exclusão algumas coisas para o backup funcionar. Vocês viram como tem coisa para você fazer. Esse vídeo ficou longo, né? Eu pensei que não ia ficar tão grande assim, mas eu quero explicar realmente para você. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu fui virar analista de sistemas, eu comecei a trabalhar... Quando nasce, teu amor? 2019 eu tinha quantos anos? Tinha uns 25. Então, galera, eu entrei no âmbito de analista de sistemas com 25 anos. Pra mim é novo, eu sou um rapaz novo, né? Eu entrei com 25 anos na área de analista, hoje eu sou, depois de 3 anos, né? Eu já sou um analista specialist, né? Que a gente fala especialista, né? Eu tenho certificação na Microsoft Azure, mas tudo o que eu aprendi foi estudando sozinho e trabalhando. Infelizmente eu não tinha, quando eu era mais novo, a minha família não tinha condições para pagar cursos, né? Então na minha vida inteira eu tenho um curso, graças aos meus pais eles me pagaram, né, para eu fazer, que eu fiz na Microlins, que era montagem e manutenção de computadores, que é o único curso que eu tive na minha vida. E valeu, me ajudou bastante, né? Eu não posso desdenhar do curso, me ajudou bastante. A Microlins é um ótimo curso, tanto se você estiver procurando curso, a Microlins não está me patrocinando nem nada. Só que eu sempre tive ótimos feedbacks, os cursos deles são muito bons e são bem acessíveis, entende? Tanto que eu até na época consegui pagar.
E o que eu quero resumir um pouco com isso também, para chegar um pouco na minha trajetória e repassar para vocês isso. Eu demorei anos para virar analista de sistemas. Talvez, se alguém tivesse me explicado isso antes, se eu tivesse ouvido um vídeo assim, na íntegra, explicando, talvez eu poderia ter virado analista de sistemas mais cedo. Porque se alguém me explicasse o que eu precisava estudar, o que eu precisava saber, eu não ficava perdendo tempo querendo aprender outras coisas que nem seria seria útil para eu trabalhar como analista de sistemas. Então, você vendo esse vídeo, você pode ter um norte, saber, beleza, é possível. Porque o meu exemplo é o seguinte: eu saí do Brasil, vim com a minha esposa aqui para a Itália e hoje eu sou analista aqui numa empresa multinacional, né? Mas tudo eu fui muito autodidata. Então, explorem isso. Você tem condições de fazer uma universidade? Você pode fazer. Isso vai ajudar bastante. Mas não quer dizer que se você não fizer uma universidade, você não vai conseguir um emprego muito bom na área de TI. Basta, claro, casos e casos, mas se você se esforçar, você pode chegar bem longe, principalmente hoje com o YouTube, né? A internet. Tudo isso que eu disse para vocês, eu tenho certeza que você acha tudo no YouTube para assistir. Claro, se você tiver condições de pagar treinamentos, ajuda bastante. Mas você não fica muito mais à mercê de, se eu não tiver um curso ou uma universidade, eu não consigo trabalhar. Então, a internet ajuda bastante vocês. Eu comecei a trabalhar com informática, eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 27, eu virei analista de sistemas aos 25. Então, eu demorei anos para me tornar analista de sistemas. Talvez se você é novo, ou se você é velho, não importa. Se você tiver esse norte aqui, às vezes você é um rapaz, sei lá, tem 30 anos e ainda é técnico em informática, e você quer algo a mais, talvez esse vídeo pode ajudar você, tá bom? Em resumo é isso, galera. Eu espero que eu tenha explicado basicamente o que a gente faz, um pouco da minha trajetória, que possa ajudar vocês a inspirar também, servir de exemplo, né, que dá pra gente fazer as coisas, né. Como eu disse pra vocês, tem casos e casos, eu não vou generalizar porque existem situações diferentes para cada tipo de pessoa, mas eu espero que ajudem vocês, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Como analista de sistemas, que é a minha área. Eu vou tentar trazer mais vídeos de como trabalhar, vamos supor, na área de network ou na área de programação. Talvez eu pegue uma nossa editora aqui que está estudando programação para fazer um vídeo pra gente, talvez um dia, beleza? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se você puder apoiar o canal aí, curtindo e inscrever-se no canal, caso você não seja inscrito, ajuda bastante. E é claro, se puder compartilhar também com os amigos, é muito legal. E um plus é, nos siga nas redes sociais. Eu posto bastante coisa nas redes sociais aqui da minha vida particular, muito na área de TI. Eu atualizo vocês sobre informática, sobre o mundo da tecnologia, dou sempre dicas diárias para vocês e eu sempre tento ajudar de toda forma possível, seja por vídeo, seja por posts, reels, essas coisas a gente posta, beleza? Agora eu me vou, porque esse vídeo já ficou muito longo, eu não sei quantos minutos já ficou, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau! Caraca, tá. É isso aí. Beijo.